Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um estudo bíblico. Como sempre, nós começamos no horário das 20 horas. Vocês estão todos convidados a vir comigo a estudar a sua santa palavra. Hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico mesmo. Então, muitos casos que eu estou vendo, pesquisando, analisando, e dentro da Bíblia nós vamos buscar as respostas. É correto o divórcio no casamento? Hoje nós vamos falar sobre isso, porque muita gente confunde repudiar uma pessoa como um adultério. O que significa repudiar? A pessoa simplesmente não quer mais aquela lá e acabou. Adultério significa traição, certo? Falta de respeito e traição é diferente. Então, gente, para vocês saber direitinho o que nós vamos estudar hoje, eu quero que fique bem claro na mente e no coração de cada um de vocês, porque as pessoas confundem muita coisa. Velho Testamento, Novo Testamento, o povo de Israel, o povo de Deus. Gente, a lei mosaica, eu vou falar mais uma vez, ela foi abolida. Eram leis, estatutos, não era regra de Deus. Deus pôs uma lei, um estatuto, porque naquela época os homens tinham muito mais poder do que as mulheres. Hoje nós estamos em nova era. Tanto é que a nação de Israel, Deus eliminou. Não tem mais a nação de Israel. Leis, estatutos da nação de Israel não servem para nós hoje mais. Então, olha, só para ter uma ideia, vou falar de algumas religiões. Compare. Umas, está lá na lei passada, guarda o sábado. Certo? Que Deus mandou guardar o sábado. Era uma lei. Por quê? Porque naquela época o povo, se não tivesse lei, não fazia as coisas, ninguém ia servir Deus, então ia tirar um dia para Deus. Umas fazem isso, certo? Outras religião tá presa no quê? Na lei do não pode usar o sangue, certo? Então uma tá na lei do sábado, outra tá na lei de não usar o sangue, outra tá na lei de muitas coisas, sabe? Que falava lá no passado. Gente, a Bíblia fala claramente, a nação de Israel foi abolida. As leis, o estatuto de Israel foram abolidas com a vida de Cristo. Tanto é que Cristo trabalhou no sábado. Tanto é que Cristo condenou os sacerdotes que estavam lá naquela lei. Ele condenou. Ele foi lá no templo e condenou os sacerdotes. Gente, nós estamos na lei de Cristo. Nós precisamos conhecer a Bíblia para saber decidir o que é certo, o que é errado. Adultério. Deus já condenava adultério lá. O que significava adultério naquela época? Adoração falsa. Que significava o quê? Traição. Significava que não estava adorando o Deus verdadeiro, estava traindo o Deus verdadeiro. Vou provar para vocês que Deus condenava lá já a traição. Adultério é o quê? Uma traição. É uma falta de respeito. Deus, ele comparou lá no passado a traição. Vocês querem ver como ele falou? Ele já falava dessa traição, que era um adultério para Deus, que adultério significa traição, falta de respeito, não respeitar. Então, lá em Êxodo 24:5, pega a sua Bíblia aí e vamos ver que Deus nunca provou uma traição. Êxodo 24:5. Êxodo 24:5. Quer ver o que ele já falou aqui? Ele já está falando da traição aqui, Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, embaixo na terra,
nem nas águas debaixo da terra. Não farás para ti imagem de esculturas, não te curvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam. Então ele classificou as pessoas que tinham adoração falsa, que odiavam ele. Certo? Ele já falou da traição. Daí ele já falou da pessoa não ser correta. Daí, já começou aí. E tem o Êxodo 32:8 também. Nós vamos estar no mesmo livro. Tem mais alguma coisinha aqui que ele falou. 32:8. Acompanha comigo aí na vossa Bíblia. Gente, entenda a Bíblia, por favor. Não faça da Bíblia um livro qualquer. Nós precisamos aprender tudo isso aqui para nós sabermos aonde nós estamos hoje. Então, nós temos que conhecer a lei do passado. Era uma lei, um estatuto, gente, essa nação acabou. Deus, ele ajudou muito esse povo aqui. Esse povo de Israel. Ó, Êxodo 32:8, vamos lá? 32:8, tá do lado de cá. Nós vamos ler o 8 e o 10. E depressa tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e ofereceram sacrifício. Disseram-lhe, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Olha o que eles fizeram. Olha como eles viraram as costas para Deus. Eles fizeram uma imagem para adorar. E falaram que era o Deus deles. Olha o 10 aqui, que Deus... Será que Deus gostou disso daí? Olha o que ele fala aqui. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele. E eu consumo, eu farei de ti uma grande nação. Então, o que ele fez? Aquela nação que estava ali adorando Deus, o furor deles foi contra essa nação. Então ele foi matando esse povo que adorou esse Deus. Eles não foram para frente, porque toda aquela terra que ele prometeu, essas pessoas não conheceram essa terra. Ele não deixou ir. Enquanto existia uma pessoa daquela adoração, ninguém saiu do lugar. Ficaram ali, 40 anos. Levítico 26:1. Quer ver o que Levítico 26:1 fala? Isso aqui, gente, é tudo a lei do passado, hein? Que Deus odiava isso daí. 26:1. Ó, novamente falou aqui, ó. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estatutos, nem poreis pedra figurada nas vossas terras, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Inclinar quer dizer ajoelhar perante elas. Ele falou, porque eu sou o Senhor dos seus deuses. Mais uma vez, ele falou aqui também, mais uma vez. Agora vamos voltar lá no Deuterônimo. Mais uma vez, Deus, ele falou novamente o que ele odeia. 4, Deuterônimo 4, deixa eu ver, 5. A Bíblia, ela é assim. Vocês têm que prestar muita atenção, porque senão faz uma confusão. Então, gente, eu vou frisar mais uma vez. Eram leis e estatutos na nação de Israel. Entenderam? Não era ordem, era lei. Deuterônimo 4, 3, 4 e 5. Olha. 3. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Então, todo homem que seguiu esse Deus aqui, tá? Esse era um Deus. Então, ele fez o quê? Ele consumiu do meio de ti. Quer dizer,
Ele eliminou essas pessoas, foi matando, né? Porém, vós que chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estão vivos. Tá vendo? Quem não se ajoelhou perante ele, Deus não matou. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos, viu? Que não era ordem, era o estatuto. E juízos, quer dizer, julgamento. Como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ites herdastes. Tá vendo? Ele não deixou aquele povo que servia os deuses falsos herdar aquela terra que ele prometeu. Então, isso daí ele mostrou para todo mundo que ele não aceita traição. Porque adoração, se desviar de Deus e adorar outros deuses é uma traição para o nosso Deus. Então, agora, não confunda traição com repúdio. O que seria repúdio naquela época? O repúdio daquela época não era uma traição, certo? O repúdio era assim, o cara, vamos supor, ele pegava uma esposa, aí de repente ele não queria mais ficar com aquela esposa. O que ele fazia? Ele repudiava ela. Então Deus, ele odiou isso daí. Porque quando ela era repudiada, o que acontecia? Ninguém queria mais ela, ninguém queria casar com ela, ela não tinha direito a nada, ela era abandonada totalmente, uma pessoa repudiada não tinha valor nenhum. Será que Deus se agradava com isso? Lógico que não, né? Tanto é que mudou as leis. Quando ele terminou com a nação de Israel, terminou com isso daí também. Ele não aceitou a repudiação, porque as mulheres naquela época, elas estavam sofrendo demais. Nossa, uma pessoa repudiada não podia fazer nada, e não era por adultério não, viu? Simplesmente, a pessoa não quer, ia lá, devolvia. Era uma repudiada. Agora, boneco, né? Eles iam, casavam de novo, e a mulher repudiada ficava lá, sem direito a nada, sofrendo. Aí, o que aconteceu? Deus, ele não aceitou. Tanto é que ele começou a criar o quê? Uma nova lei. Terminar com aquela nação, porque ele não aguentava mais ver aquela nação fazer coisa errada, não aguentava mais ver o sofrimento da pessoa. Aí veio o quê? A nova lei. Nova lei que nós estamos hoje é a lei de Cristo. É uma lei justa, uma lei honesta. E agora, adultério. Será que ele perdoa? O casal é o seguinte, o casal casa, pode ser que aconteça ninguém está sujeito a não pecar. De repente, uma ilusão, um momento, a pessoa vai e comete adultério, certo? Tem o perdão? Tem. Deus perdoa. Ele dá o perdão quando a pessoa se arrepende totalmente e volta no caminho do Senhor. Por que que ele fala assim? A Bíblia fala casar somente no Senhor. Por quê? Porque uma pessoa que casa no Senhor com a mesma religião, ela vai seguir o mesmo caminho, ela vai ter seus princípios. Se ela está ali no Senhor, ela tem princípio bíblico. Ela não vai fazer coisa errada. E se fazer, pode se arrepender? Pode. Primeira vez, todo mundo nesse mundo erra. Tem perdão? Tem. Vocês acham que a segunda vez tem? Será que Deus perdoa quantas vezes um adultério? Uma vez. Ele não perdoa direto. Sabe por quê? Porque o adultério acaba com o casamento. Acaba. Mesmo que tenha o perdão, a primeira vez ainda passa, a pessoa fica desconfiada. Mas se tornar a repetir, acaba o casamento, acaba a fidelidade, acaba o respeito, acaba a confiança, destrói por dentro a outra pessoa, seu companheiro, sua companheira, fica totalmente destruído pro resto da vida. Pode até aceitar ficar junto, porque muitas vezes porque tem vergonha,
de separação, ter filhos, envolve muitas coisas, mas acaba aquele tchan do casamento, então não perdoa. Então Deus, uma vez ele perdoa, na segunda ele perdoa, mas só que tem uma coisa, o juiz dele vem porque é uma coisa muito grave a traição, porque Deus não aceitou nem com ele e ele não aceita nem no casal, a traição ele não aceita. Então, se a pessoa seguir direitinho, se arrepender de coração, ele tem o perdão e pode até sua vida construir uma vida muito feliz em família. Mas se a pessoa continuar no erro, destrói tudo, acaba com tudo, acaba com o casamento, acaba com tudo. E vou mostrar para vocês aqui em Mateus o que Jesus falou do adultério. Aqui em Mateus 5,32. O que ele disse do adultério? Nós estamos em Lucas, Mateus. Mateus 5,32. Vamos ver o que Jesus disse aqui. 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar, que ele está falando do repúdio, não está falando de adultério, é diferente. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, se por causa de fornicação faz que ela cometa adultério, qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. O que aconteceu? Ele está falando aqui do repúdio. Quando a pessoa repudiar uma mulher e abandonar, aí sim, ela pode cometer um adultério, porque ela foi só repudiada, ele não deu a carta do divórcio para ela, ele repudiou, então ela continua ligada a esse homem, entendeu? A diferença aqui? Não sei se vocês entenderam, que fala que comete adultério, por quê? Porque repúdio é largar, não dá a carta do divórcio. Vê se vocês entendem isso daqui, que isso aqui é muito sério. Que ia falar, repudiou, agora se aquela mulher casar de novo, ela comete adultério. Mas porque ela foi repudiada, ela não foi divorciada. É diferente. Nossa lei hoje é divórcio. Se tiver divórcio, você está totalmente desligada do marido. E o marido da mulher, vice-versa. Então, aqui o marido o adultério que aqui o senhor está falando é porque ele só repudiou, não deu a carta do divórcio. É diferente. Na nossa lei hoje, nós estamos embaixo da lei do quê? Lei dos homens. Se a mulher casar, acontecer adultério e ela não aceitar e querer divorciar, ela tem direito a novo casamento, sim. Ela tem direito a novo casamento quando o marido adultera, quando o marido não faz papel de homem, certo? Ela tem o direito, sim, de procurar a justiça, porque a justiça é de homens. Olha, vamos ver aqui o que João 8, do 1 ao 11 diz. João 8, o que ele diz? João, vamos achar o João aqui. João 8. Vamos ver o que ele diz para nós, nos nossos dias de hoje. Do 1 ao 11, ó. Jesus, porém, foi para o Monte de Oliveira e pela manhã... João 8, do 1 ao 11, tá certo? Tá. E pela manhã cedo tomou para o templo e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-o no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adultério. E na lei nos mandou Moisés
Foi mais de uma. Aqui, ó. Mais de uma. Que tais seja apedrejada, pois que dizeis? Isso diziam eles, tentando para que tivesse de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Tornando-se a inclinar, escreveu a terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram e começaram pelos mais velhos, até os últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se a Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Viu? Ele perdoou ela primeira vez. Ele falou para ela que nem ele estava condenando ela, para ela ir e não pecar mais. Foi isso que ele fez. Era um adultério aqui. Deu para vocês entenderem? Agora eu vou lá no Deuteronômio 24:1 e nós vamos encerrar por hoje. Deuteronômio 24:1. Então, essa lei, hoje nós estamos na lei, gente. Nós estamos nas leis de Cristo. A lei mosaica terminou. O povo de Israel terminou, não existe mais. Agora, se você divorciar, você pode se casar sim. Não tem problema nenhum. Porque Deus ele falou que quando o homem largasse da mulher por adultério, qualquer coisa, que ele desse a carta do divórcio. Que ele então desse uma carta do divórcio para ela se sentir livre dele. 24:1. Quando o homem tomar a mulher e se casar com ela, será que ele não achar graça aos seus olhos? Por meio nela encontrar coisa indecente, fale-a uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá em sua casa. Então ele tem que fazer uma carta. Quando ele não querer mais ela, ele tem que fazer uma carta do divórcio, para que não haja mais ligação a ele. Então aí se fala. Então, aí ele tem que fazer essa carta, entendeu? Aí é isso aí. Nós podemos, sim, casar, desde que a pessoa é divorciada legalmente. Repudiada é diferente com divórcio, gente. A divórcio, a pessoa divorciou, não tem mais ligação. Repúdio tem ligação. Então, por isso que muitas vezes ela fala, mulher repudiada, quem casar com ela comete adultério. Por quê? Porque ela está ligada ainda àquela pessoa. Ele não deu a carta de divórcio para ela. Então, assim, nós terminamos hoje. Espero que vocês gostaram. Tinha mais texto, mas como a gente é muita coisa, senão fica muito longa essa live, talvez a gente volta nesse assunto ainda, que tem mais texto para mostrar no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo falou das mulheres que poderiam se casar com a carta do divórcio, tem mais coisa, mas é muito, muito longo. Então eu queria só que vocês entendessem o que é de repúdio e o que é divórcio, e o que era lei, estatutos, e não confundir como ordem. Lei de Israel eliminou, não existe mais o povo de Israel, aquele povo foi eliminado, aquela nação de Israel, nós estamos na nação de Cristo. Então nós temos que andar no caminho de Cristo, não cometer adultério, não cometer coisa errada. Tem muitas coisas que a gente não deve fazer. Tanto é que o adultério continua, porque lá em Apocalipse, quando a nação de Israel acabou, lá em Apocalipse, quando Deus fala que vai julgar, ele comenta, os adúlteros entram no julgamento. Que ele fala
de mulher que se deita com mulher, homem que se deita com homem, pessoas de mau índole, e ele fala adúltero. Lá ele fala do adultério, de pessoas adúlteras também que vai ser julgada. Lá em Apocalipse também fala. Então, gente, vamos fazer... Ó, não esqueça de compartilhar. Se inscreva no canal para que você receba as notificações, para que esse canal cresça. Dá aquele like, a gente agradece, tá bom? Vamos continuar buscando, procurando. Se você tiver alguma crítica a fazer dessa live, porque está envolvida muita coisa, pode falar, pode fazer. Talvez na próxima live eu procuro responder aquilo que vocês têm dúvida, tá bom? Vamos fazer uma oração para a semana? Senhor, nosso Pai Todo-Poderoso, queremos chegar à tua santa presença através do seu amado Filho Jesus Cristo, que nos proteja, Senhor, nos livra da maldade do mundo, das coisas ruins, de todas aquelas pessoas que nos rodeiam, que só pensam em fazer o mal para a gente. Afasta-se, Senhor, de todas essas pessoas maldosas, essas pessoas que têm o coração iníquo, e também do nosso maior inimigo, né? Que ele fique em volta de nós para que a gente peque contra Deus. Mas vamos continuar firme na fé, buscando sempre a sabedoria do Senhor, para que a gente possa andar no caminho correto que Ele escolheu para nós. Quem fazemos a escolha somos nós, e Ele dá um ensinamento e treinamento. Só procurar saber, estudar a palavra dEle. Nós somos pequeninos perante Ti, Senhor, mas nós agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso filho, Seu Filho.